Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir. Olá, eu sou a professora Isabela e hoje nós vamos iniciar a etapa 2 de Biologia da Frente B. Os assuntos abordados hoje serão o capítulo 1, que ele tem o título de protozooses. O que é protozooses? São doenças causadas por protozoários. E as principais protozooses que tem no livro de vocês, e são as que geralmente caem mais em vestibulares, as que são mais cobradas, é a amebíase, giardíase, leishmaniose tegumentar, que é diferente da leishmaniose, que é o calazar, doença de Chagas, doença do sono, malária e toxoplasmose. A transmissão, geralmente dessas protozooses, elas acontecem ou através de água e alimentos contaminados, ou através de vetores de animais, de insetos que picam, né? Ou de animais, como no caso da toxoplasmose, que é o gato que vai lá e faz defeca, né? E a pessoa entra em contato com essas fezes e aí poderá contrair a toxoplasmose. Geralmente as medidas profiláticas, como a gente deve prevenir, é higiene pessoal, né? Saneamento básico e controlar também esses vetores, esses insetos, esses animais que podem transmitir essas doenças. Primeira doença é a amebíase. Então, a amebíase, ela vai ser causada pelo protozoário que é denominado de Entamoeba histólica, né? E esse protozoário, geralmente a pessoa vai contrair ele através de água contaminada ou de alimentos contaminados. Então, a pessoa ingere esses alimentos contaminados, ela vai ingerir cistos e aí esses cistos, eles vão se desenvolver lá no intestino da pessoa e vai causar uma série de sintomas. Dentre eles, como é no intestino, né? Principalmente diarreias, fezes, que na maioria das vezes tem até sangue, muco, cólicas, a pessoa perde bastante peso. Então aqui nós temos um ciclo de vida da amebíase e a amebíase geralmente ela vai acometer o intestino grosso, que é onde as fezes vão ser formadas, né? Por isso que dá diarreias, dores, cólicas, né? Então, a pessoa ingeriu aqui o cisto, aí ele vai ser encaminhado, passa pelo trato digestivo, chegou lá no intestino grosso, ele começa a se multiplicar e o cisto se desenvolve no tropozoito, que é outra forma do protozoário, e aí ele causa a doença. Aí ali nós temos algumas formas do protozoário, da amebíase, que os protozoários, como nós vimos em aulas anteriores, eles são geralmente classificados a partir do tipo de locomoção, como eles se movimentam, como eles se locomovem. E a amebíase é um protozoário que ele não tem cílios, não tem flagelo, ele tem projeções pseudópodes que auxiliam nessa movimentação. Giardíase. Giardíase é bem parecida com a amebíase. Também vai causar dores, cólicas, mas nós vamos ver a diferença. O protozoário que causa a giardíase é denominado Giardíase intestinalis ou Giardia lamblia. A contaminação também vai acontecer por água e alimentos contaminados, quando a pessoa ingere o cisto e aí ele passa pelo trato digestório e vai lá para o intestino, só que aqui nesse caso é o intestino delgado. Sintomas mais comuns: diarreias, fezes com bastante muco também e bem fétidas, muias dores abdominais e a pessoa tem muitas náuseas, perde muito peso também. E aqui nós temos o ciclo de vida das giardíase. Então a pessoa ingeriu aqui o cisto através de alimento e água contaminada. Aí o cisto vai para o sistema digestivo, chegou lá no intestino delgado, aí ele começa a se multiplicar. Então o cisto começa a se dividir
né, se reproduzir. E aí, nesse caso, nós estamos vendo aqui que o que causa as giardias é um tipo de protozoário que tem flagelos, né? Então ele se locomove a partir desse flagelo, diferente da amebíase, que não tinha flagelo, era pseudópodes. Então aqui ele começa a se multiplicar e aí gera novamente cistos e contamina novamente. Se essa pessoa pegar em algum alimento e não lavar e der para alguém, essa outra pessoa vai se contaminar também. Leishmaniose tegumentar. Ela é conhecida também como a leishmaniose cutânea, que é a que vai dar na pele. Que tem também a outra leishmaniose, que é a visceral, que é conhecida como calazar. São diferentes os sintomas, tá? Então nós vamos ver o que está sendo abordado no livro, que é só a leishmaniose tegumentar, que é a que vai dar infecções na pele. Também é conhecida como úlcera de Bauru. Ela é infecciosa, mas ela não é contagiosa de pessoa para pessoa. Para ser transmitida, ela precisa de um vetor, que é o mosquito palha, geralmente é a fêmea, que pica. Se ela estiver contaminada, ela vai transmitir essa doença. Os principais sintomas vão ser feridas, né, que geralmente dá na face ou nos braços, nessa região, ou nas vias superiores, como pode dar no nariz, pode acometer o nariz, a boca. Os protozoários que vão causar esse tipo de doença geralmente são 3: Leishmaniose amazonensis, Leishmania guianensis, que geralmente esses 2 acontecem na região da Amazônia, e tem o Leishmania brasiliensis, que acontece em outras regiões do Brasil. Roedores, marsupiais silvestres e animais domésticos geralmente poderão servir como reservatório do parasita. Então esses animais, ao ser picados pela fêmea do mosquito palha, eles são reservatórios, tem o protozoário, mas não desenvolve a doença. E aí quando o mosquito vai lá e pica um roedor, por exemplo, aí a fêmea agora se contamina e quando pica uma pessoa, transmite o protozoário. Os parasitas se desenvolvem nos macrófagos. O que é macrófago? São células do sistema imunológico que servem para nos defender. Aí aqui uma imagem, né, de um ferimento de uma pessoa que está contaminada por esse protozoário, geralmente dá feridas e ela necrosa e ela aumenta bastante de tamanho, mas aí quando a pessoa faz o tratamento, utiliza às vezes antibióticos, dependendo do estágio, tem cura. Aqui um esquema de vida, nós temos aqui o reservatório, no caso um cachorro, né? Então o cachorro ele está contaminado pelo parasita, mas não desenvolve a doença. Vem lá o mosquito, picou o cachorro, se contaminou e aí picou a pessoa. Quando picou a pessoa, o protozoário entra na corrente sanguínea e aí vai infectar principalmente o macrófago, que são células de defesa. Essas células de defesa elas vão se multiplicar e aí elas vão ser destruídas e aí fica o ciclo, né? E a pessoa desenvolvendo os sintomas. Doença de Chagas. A doença de Chagas, ela tem esse nome porque quem descobriu a doença foi Carlos Chagas, né? Ele foi mandado em 1907, 1908, ele foi mandado pelo professor dele, que era o Oswaldo Cruz, para Minas Gerais. E ele foi mandado para Minas Gerais porque lá estava tendo obras, né? Principalmente obras para desenvolvimento da cidade, da companhia ferroviária, e aí muitos trabalhadores estavam adoecendo com a doença que ninguém sabia o que era, ninguém sabia como tratar, e aí as obras estavam parando. Então o Carlos Chagas foi para lá para pesquisar e descobrir, e ele achava que era malária, né? Então já se sabia que existia malária na época, eles estavam suspeitando que era malária. Então quando o Carlos Chagas chegou lá, ele começou a investigar, pesquisar e ele descobriu uma nova doença, ele descobriu quem era que causava essa doença e ele descobriu quem era que transmitia essa doença.
Então ele descobriu várias coisas em um pequeno tempo, né? Em um tempo muito curto. Então, qual é o nome do protozoário que causa a doença de Chagas? Trypanosoma cruzi. Então, gente, essa doença geralmente ela é muito cobrada em provas, em vestibulares, no Enem. Geralmente, quando cai protozooses, é muito comum cair ou malária ou doença de Chagas. Quem é o transmissor da doença de Chagas? É um inseto que ele é conhecido como barbeiro, mas o nome dele mesmo é o triatoma. Então ele é barbeiro por quê? Porque geralmente ele pica na região da barba. E aí ele tem hábitos noturnos. Ele sai geralmente à noite, ele fica presente em frestas das casas, principalmente taipa, né? E aí ele sai à noite, a pessoa tá lá dormindo, ele vai e pica a pessoa na região da barba. Quando ele pica e ele suga o sangue, ele não transmite nesse momento a doença, mas ao se alimentar, ele vai defecar. Então ele pica e defeca ao mesmo tempo, e aí quando a gente é picado, normal, todo mundo quando é picado por inseto, a gente coça. Quando coça, aí espalha, as fezes entram pela corrente sanguínea onde foi levada a picada, e aí sim o protozoário entra em contato com a corrente sanguínea. Lá nós temos uma imagem do barbeiro, tem uns tipos de barbeiro, coloquei ali a imagem de um. A transmissão, como eu falei, né, acontece pela picada, mas também pode acontecer através de mãe para o bebê. A mulher grávida tem o bebê, pode transmitir, ou transfusão de sangue. Quem tem a doença de Chagas, ela fica uma doença crônica, não tem cura, mas tem tratamento, então essa pessoa ela não pode doar sangue. Quais são os principais sintomas? Quando a pessoa é picada, geralmente os sintomas que ela vai apresentar é febre, mal-estar, dor nos gânglios, né? Inflamação aumenta os gânglios, vermelhidão, inchaço nos olhos. E aí, posteriormente, a pessoa acha que é só uma gripe, uma virose, né? Não desconfia do barbeiro, não faz exames. Aí a pessoa fica, às vezes, com essa doença durante 10, 15, 20 anos. Quando vai descobrir, já está muito avançada, porque afeta o fígado, o baço e o coração também. Então, quando cai na circulação, afeta fígado, baço, depois vai para o coração, intestino, esôfago, na fase crônica da doença, né? Então, a pessoa tem um coração bem crescido e na maioria das vezes ela tem que fazer transplante, porque o coração perde a capacidade de bombear sangue. Aí nós temos aqui o ciclo de vida do protozoário, que é o Trypanosoma cruzi. Então, o inseto pica e defeca ao mesmo tempo, os tripomastigotas alcançam a corrente sanguínea. Os tripomastigotas vão invadir os tecidos, se transformam em amastigotas, que são as formas do estágio de vida do protozoário. Os mastigotas se multiplicam de maneira assexuada, se transformam em tripomastigotas e retornam novamente para o sangue. São absorvidos por outro inseto, transformam-se em epimastigotas no intestino do inseto, se multiplicam, transformam em tripomastigotas e aí novamente se picar outra pessoa vai transmitir novamente a doença. Então geralmente vai afetar aqui fígado, vai afetar coração, vai afetar o baço. Doença do sono, ela é uma doença que não acontece aqui no Brasil, ela é muito comum lá no continente africano. O protozoário que causa é o Trypanosoma brucei gambiense ou Trypanosoma brucei rhodesiense. Ali é a mosca Tsetse, que é o vetor que transmite esse protozoário, transmite a doença para as pessoas. Tem dois estágios. O primeiro, a pessoa apresenta sintomas que geralmente não são específicos, que lembram de uma virose, como febre, dor de cabeça, dor na articulação, cansaço, coceira, mal-estar. E aí a pessoa, se não fizer exames específicos e não descobrir
que é a doença do sono, ela vai evoluir, né? Fica crônica e aí o parasita vai lá para o sistema nervoso central e provoca lesões bem graves e a pessoa fica em coma. Ela fica como se estivesse dormindo, por isso que é conhecido como a doença do sono e pode levar à morte. A transmissão, além do vetor, também pode acontecer de mãe para filho, através da placenta, de objetos contaminados também de sangue de uma pessoa que esteja contaminada. Malária também é uma doença que cai bastante, é muito cobrada em provas de vestibulares, Enem. A malária, ela é muito comum aqui na região norte, tanto doença de Chagas como a malária é muito comum na região norte. Então, qual é o nome do protozoário que causa a malária? Na verdade, são 4 tipos. Então, coloquei aqui o nome do gênero, que é o Plasmodium. Nós vamos ver os tipos específicos de protozoário. Quem é o vetor? É esse mosquitozinho ali, que é conhecido como mosquito prego. Geralmente, sempre as fêmeas, não o macho. Sempre as fêmeas que vão lá e picam, porque elas que se alimentam de sangue, porque elas precisam de mais nutrientes para poder desenvolver, né, os bebês. Em seu primeiro momento, o protozoário vai lá para o fígado, se multiplica de maneira assexuada e migra para os glóbulos brancos, para as hemácias. Lá nas hemácias, eles começam a se multiplicar. Quando se multiplica muito, rompe a hemácia e a hemácia é rompida, libera protozoários na corrente sanguínea que contamina cada vez mais hemácias e aí é quando a pessoa tem febre, quando rompe essas hemácias. Os sintomas aparecem de 8 a 10 dias, os sintomas inicialmente vão ser febre, calafrios, dor de cabeça, dor muscular, pode dar aumento do baço. São sintomas que não é característico da malária, que lembra também uma virose, aí fica difícil de identificar, só identifica se fizer o exame específico. A malária tem 4 tipos, um deles não acontece no Brasil. Plasmodium malariae tem um ciclo de 72 horas e a febre quartã. A pessoa vai ter febre de 72 em 72 horas. Plasmodium ovale, esse tipo não ocorre no Brasil. Plasmodium vivax, ciclo eritrócito, acontece a febre a cada 48 horas, então essa febre a gente fala que é terção. De 48 em 48 horas a pessoa vai ter febre sempre no mesmo horário, praticamente no mesmo horário, que é quando há o rompimento das hemácias. Plasmodium falciparum, a pessoa vai ter febres irregulares, não é tão, não tem aquele horário certo definido. Vai ser de 36 ou 48 horas, que é a terção maligna. Geralmente esse é o tipo mais comum que acontece aqui no Brasil. A pessoa pode ser acometida por mais de um tipo de protozoário. Aí nós temos aqui as áreas de maior transmissão da malária. Aqui nós observamos o Brasil, ó, a região norte, é muito comum acontecer malária nessa região. Também tem na África. Aí aqui nós temos um ciclo de vida, parasita da malária, o mosquito está infectado, contamina a pessoa, que está infectado o fígado, geralmente aumenta um pouquinho de tamanho, o sangue é infectado, rompe as hemácias, aí se outro mosquito picar essa pessoa contaminada, vai se contaminar e ao picar outra pessoa, vai infectar a pessoa também. Aí nós temos aqui os principais sintomas, que são sintomas, né, como eu já falei, bem característicos de uma virose. Dor de cabeça, febre, cansaço, falta de apetite, pode dar tosse, náusea, vômitos, né? Toxoplasmose é uma doença que ela é causada pelo Toxoplasma gondii, que é o nome do protozoário, o nome científico. Ele geralmente é encontrado em fezes de gatos e de cães. Quando a pessoa é contaminada pela toxoplasmose, normalmente, na maioria das vezes, ela não vai apresentar sintomas, ela fica assintomática. Porém, se for uma mulher grávida,
Aí não, aí poderá ter complicações bem sérias para o bebê. Geralmente sintomas não são evidentes, acontece febre, cansaço, dor no corpo, aumento dos linfonodos e em alguns casos pode causar cegueira. Também pode causar cegueira no caso do bebê. Mas como eu disse, a maioria das vezes a pessoa não tem sintomas, o mais grave mesmo é quando a mulher está grávida. Aí aqui o ciclo de vida, o gato vai lá, defeca, aí a pessoa se contamina, né, com o toxoplasma, contamina alimentos também, né, e aqui tem a reinfestação. O gato se contamina novamente ao se alimentar, por exemplo, e aí ele fica transmitindo sempre a doença. É por isso que mulheres grávidas não podem pegar em gato, principalmente, porque elas podem contrair toxoplasmose. Então a aula de hoje é isso e até a próxima aula.